Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Alisson Lopes, instrutor de eletrotécnica, e nesse vídeo demonstrarei aqui a solução de um circuito elétrico em corrente contínua. O que significa resolver um circuito elétrico? Significa calcular todas as quedas de tensões em cada um dos resistores, e para isso é necessário calcular a corrente elétrica que circula por cada um deles. Como que será feito? Em primeiro lugar, nós vamos simplificar o circuito passo a passo, agrupando os resistores e calculando as resistências equivalentes, até sobrar apenas uma resistência, que vai ser a resistência equivalente do circuito. Quando nós calcularmos essa resistência equivalente do circuito, nós teremos condições de calcular a corrente que a fonte fornece, a todos esses resistores. E a partir daí nós vamos remontar o circuito, remontar passo a passo, já calculando a queda de tensão e a corrente elétrica em cada um dos resistores. A primeira simplificação a ser feita vai ser entre os resistores R6 e R7, que estão associados em paralelo. Para calcular a resistência equivalente, e aqui eu chamei resistência equivalente 1, ou seja, a primeira resistência equivalente que eu vou calcular aqui nesse circuito, será necessário multiplicar os valores de R6 e de R7 e dividir pela soma dos dois resistores, ou seja, 1 vezes 2, observem aqui, R6 1 kΩ e R7 2 kΩ. Eu não vou fazer a conversão de unidades agora para simplificar os cálculos, Mais adiante eu comento novamente sobre a conversão de unidades. Então, a primeira resistência equivalente aqui, vai ser o resultado da multiplicação 1 vezes 2 dividido por 1 mais 2. Ou seja, a resistência equivalente 1 aqui, ela vai ter o valor de 0,667 kΩ. Na verdade, isso aqui é uma dízima, Então, eu arredondei aqui, usei só 3 casas decimais aqui. A segunda simplificação vai ser entre R3 e a resistência equivalente 1 aqui, Se vocês observarem bem, esses dois resistores estão associados em paralelo. Então, a segunda resistência equivalente aqui vai ser o resultado da soma entre esses dois resistores, ou seja, a resistência equivalente 2 vai ser igual a 8 mais 0,667. O resultado aqui sendo em quiloohms. Então, a resistência equivalente 2 aqui será igual a 8,667 quiloohms. Seguindo com a nossa simplificação, associaremos agora os dois resistores R5 e R2, resistência equivalente 2. Eles estão associados em paralelo, Então, para simplificarmos essa associação, é necessário novamente fazer aqui, produto pela soma, R5 vezes R2 dividido por R5 mais R2. Quando você estiver fazendo as suas contas aí, os seus cálculos, lembre-se sempre de utilizar os parênteses aqui, porque dependendo da calculadora que você utilizar, seja ela do computador ou do próprio telefone, se você lançar todos os valores aqui e não colocar os parênteses, vai dar um resultado diferente do resultado real. Então, aqui já substituindo pelo resistor equivalente 3, nós temos que R3 é igual a 1,625 quiloohms. 1,625 quiloohms. Faremos agora a última simplificação do circuito. Esses quatro resistores aqui, esses 4 resistores estão associados em série, 4 resistores associados em série. Para se calcular a resistência equivalente aqui, é necessário realizar a soma de cada um dos valores
desses resistores, ou seja, RQ total, que eu chamei aqui, vai ser igual a 8 mais 2 mais 1,65 mais 10 kΩ. Para que nós estamos fazendo todas essas simplificações? Para encontrar aqui, ó, a corrente total do circuito, a corrente que a fonte fornece ao circuito. E como se trata de um circuito série, a corrente que a fonte, né, de 21 volts fornece ao circuito, ela é a corrente que atravessa o resistor R1, o resistor R2, a resistência equivalente aqui, ó, 3, e o resistor R4. Portanto, após calcularmos o valor da corrente total do circuito, nós já teremos condições de determinar a corrente nos resistores R1, R2 e R4, e de posse da corrente nesses resistores, nós poderemos já finalizar o cálculo deles, determinando a tensão elétrica em cada um desses 3 resistores, né? E a partir daí nós poderíamos remontar o circuito passo a passo, calculando a corrente e a queda de tensão nos demais resistores. Então, seguindo, a resistência equivalente total é igual a 8 mais 2 mais 1,625 mais 10, totalizando aí 21,625 quiloohms. Então, o nosso circuito simplificado ficará dessa forma aqui, ó. Então, agora nós já podemos calcular a corrente total utilizando a lei de Ohm, né? Observem que nesse circuito nós já conhecemos o valor de tensão e o valor da resistência. Então, para se calcular a corrente elétrica total, né, o que é necessário fazer? É necessário fazer o valor da tensão dividido pelo valor da resistência equivalente, ou seja, 21 dividido por 21.625. Então, aqui agora vamos falar novamente sobre a conversão de unidades. Eu não fiz a conversão de unidades antes para simplificar os cálculos. Porém, para se utilizar a lei de Ohm, nós sempre precisamos trabalhar aqui, ó, com os valores de tensão, resistência e corrente nas unidades base. Ou seja, se eu vou utilizar a lei de Ohm, o valor da minha tensão precisa estar em volts, o valor da minha resistência precisa estar em ohms, e o valor da minha corrente precisa estar em amperes. Ora, a resistência equivalente aqui, ela está em quiloohms, né? Quanto que é 1 quiloohm? 1 quiloohm equivale a 1000 ohms. Então, como eu preciso trabalhar com a unidade base aqui da resistência, eu faço a conversão aqui, ó, de 21,625 quiloohms para ohms, ou seja, cada quiloohms vale 1000 ohms, então é só multiplicar esse valor aqui, ó, por 1000, né? 21,625 vezes 1000 é igual a 21.625. Então, seguindo, o valor da nossa corrente total aqui é igual a 0,000971. Mais uma vez, eu não vou realizar a conversão desse valor de corrente aqui, ó, para um valor assim mais simplificado, porque ele já está na unidade base, ele já está em amperes, né? Se eu fizer a conversão aqui para microampere, por exemplo, eu vou precisar converter novamente depois, todas as vezes que eu for utilizar ele na lei de Ohm. Então, vou simplesmente deixar esse valor aqui, ó, na unidade base, em amperes. Então, agora nós já podemos começar a remontar o nosso circuito. Esse é o nosso circuito simplificado, que foi obtido através desse circuito anterior aqui, ó. Então, como nós já conhecemos o valor da corrente total e sabemos que ela percorre o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R4, agora nós já podemos calcular a queda de tensão em cada um desses resistores. Então, a queda de tensão no resistor R1, né, por favor, aqui eu não confundo, eu coloquei V1, só depois que eu fui perceber que
A fonte já foi chamada de V1 aqui. Então, V1 é, na verdade, a queda de tensão no resistor R1. Por favor, não confundam, façam uma diferenciação aí quando vocês estiverem fazendo os cálculos de vocês. A queda de tensão no resistor R1, portanto, é igual ao valor da resistência R1 vezes a corrente que atravessa aqui, que circula por R1, ou seja, 8.000 ohms vezes 0,000971 amperes. Isso aí nos fornece uma queda de tensão de 7,768 volts. Já falei antes, mas eu estou utilizando aqui 3 casas decimais pelo seguinte motivo. Nós estamos trabalhando aqui com grandezas da ordem de 10 elevado a 3, né? 1000. Então, sempre que eu estiver trabalhando aqui com quilo-ohms, eu vou sempre utilizar aqui 3 casas decimais depois da vírgula nos meus resultados. Então, resistor R1 resolvido, né? A corrente que atravessa ele é essa aqui, e essa é a queda de tensão do resistor R1. Vamos para o resistor R2, né? 2.000 ohms vezes 0,000971, que é a corrente que passa por ele. Isso nos fornece uma queda de tensão de 1,942 volts. Está aqui a queda de tensão. Resistor R2 resolvido. E vamos agora para o resistor R3, 10.000 ohms vezes o valor da corrente, fornecendo aqui uma queda de tensão de 9,71 volts. Finalizados esses 3 resistores, nós podemos partir para o restante do circuito. Mas antes disso, eu vou marcar aqui esses 2 terminais da resistência equivalente para simplificar a demonstração. Então vamos lá. A tensão elétrica nesses 2 terminais, eu não vou chamar aqui de queda de tensão na resistência equivalente 3, porque a resistência equivalente 3 ela vai sumir. Eu vou remontar o meu circuito, né? Então a resistência equivalente 3 ela vai sumir. Mas esses 2 pontos aqui, eles vão permanecer, vocês vão ver. Então a queda de tensão, né, entre esses 2 terminais aqui, A e B, ela é igual a 1.625, né, convertendo aqui para ohms, vezes a corrente que circula aqui, que é a corrente total. Isso nos fornece uma queda de tensão de 1,5778. Como eu estou usando 3 casas, apenas eu vou arredondar aqui, o próximo número depois do 7 é maior do que 5, então eu substituo o 7 aqui por 8. Então, a tensão VAB, a tensão entre os terminais A e B, é igual a 1,578. Remontando o circuito novamente, nós percebemos aqui que a resistência equivalente 3, ela é o resultado da simplificação entre 2 resistores em paralelo aqui, que era um resistor R5 e a resistência equivalente 2. Ora, o resistor R5 ele está exatamente entre os terminais AB. Portanto, a queda de tensão no resistor R5 é igual à queda de tensão entre os terminais AB, ou seja, V5 é igual a 1,578. Nós já conhecemos aqui o valor da resistência, R5, já conhecemos o valor da queda de tensão, né, V5, utilizando novamente aqui a lei de Ohm, né, conhecemos o valor da tensão, o valor da resistência, a corrente elétrica I5 que passa por esse resistor, ela é igual ao valor da queda de tensão nele, dividido pelo valor de sua resistência, ou seja, 1,578 dividido por 2.000. Isso nos fornece uma corrente elétrica I5. Vou colocar aqui embaixo, pessoal, só para o circuito não ficar mais poluído do que já está, né? Então, o valor da corrente I5 aqui é 0,000789. Aqui a nossa queda de tensão V5. Vamos remontar aqui, reconstruir o nosso circuito. A resistência equivalente 2
ela é o resultado da associação em série dos resistores R3 e REQ1. Né? Mas e agora? Nós conhecemos a queda de tensão aqui, ó, V5, conhecemos a corrente I5, mas nós não sabemos nem qual é a tensão aqui no resistor R3, nem o valor da corrente que circula por ele, I3 aqui, ó. Por isso, nós utilizaremos agora a lei de Kirchhoff das correntes. O que a lei de Kirchhoff das correntes nos fala? Ela diz o seguinte: a soma das correntes elétricas que entram num ponto, em um nó, né? O nosso ponto A aqui, o ponto A é um nó. Por quê? Porque eu tenho uma ramificação aqui, ó. Por exemplo, a corrente IT aqui, ela chega no ponto A e a partir do ponto A nós já temos a corrente I5 e a corrente I3. Então a lei de Kirchhoff nos garante o seguinte, que a soma das correntes que entram no nó, né, nesse caso, somente a corrente somente a corrente IT está entrando no nó, então a corrente 3 entra aqui. A soma dessas correntes é igual à soma das correntes que saem. As correntes que estão saindo aqui do nó A é a I3 e a I5. Então, a minha corrente total, ela tem que ser igual, né? Kirchhoff nos garante isso, ela tem que ser igual à soma das correntes I5 e I3. Nós já conhecemos os valores da corrente IT e os valores da corrente I5, né? Com isso, nós conseguimos calcular o valor da corrente I3. Se eu subtrair esses dois valores, né, se eu fizer IT menos I5, nós obtemos o valor da corrente I3, que é 0,000182. De posse desse valor de corrente, nós conseguimos calcular o valor da queda de tensão no resistor R3, lei de Ohm, né, 8.000 vezes a corrente elétrica, obtendo aqui uma queda de tensão V3 de 1,464, e podemos partir para os nossos últimos cálculos, né? Vamos à última remontagem aqui, porque a resistência equivalente 1, ela foi o resultado da simplificação da associação em paralelo de R6 e R7. Agora, nós vamos utilizar a lei de Kirchhoff das tensões para determinar aqui, ó, o valor da queda de tensão no resistor R6. O que a lei de Kirchhoff das tensões nos garante? Que a soma das quedas das tensões, né, a soma algébrica das tensões ao longo de uma malha, então está aqui a nossa malha, nosso circuito fechado, a soma das tensões ao longo dessa malha tem que ser igual a zero. Para isso, nós vamos escolher aqui, ó, o sentido horário. Partindo do ponto A no sentido horário aqui, ó, nós entramos pelo ponto positivo do resistor R3, né? Por isso, pessoal, é muito importante vocês sempre colocarem, né, depois que determinarem aí as correntes, sempre colocarem a polaridade dos polos do resistor, né? Nos vídeos anteriores eu expliquei como é que é feito isso. Por exemplo, a minha corrente 3 está entrando no resistor R3 nesse polo aqui, ó. Então, se ela está entrando nesse polo, ela é positivo. Da mesma forma aqui, ó, a corrente 5, né? A corrente 5 ela está entrando no meu resistor R5 nesse polo, portanto, esse polo aqui é positivo. Mas isso tem que ser feito antes, viu? Então, agora, com todos os polos já determinados, eu vou percorrer a minha malha no sentido horário. Então, percorrendo a malha nesse sentido aqui, ó, nós encontramos o polo positivo do resistor R3. Se nós entramos aqui no polo positivo, a minha tensão V3 no cálculo que eu estou fazendo, ela é positiva. Seguindo aqui, ó, nós encontramos o polo positivo da minha tensão
V6. Então, a minha tensão V6 também é positiva. Seguindo o meu caminho aqui no sentido horário, nós encontramos o polo negativo da tensão V5. Por esse motivo, a tensão V5 aqui é negativa. Ou seja, V3 mais V6 menos V5, de acordo com a lei de Kirchhoff das tensões, é igual a zero. Desses três valores, nós conhecemos o valor da tensão V3 e o valor da tensão V5, que é igual a VAB. A tensão V5 é negativa, a VAB está aqui, 1,578. Faço a subtração entre esses dois valores e sobra V6 menos 0,114, que tem que ser igual a zero. Para que essa equação seja zero, nós só temos uma opção. V6 é igual a 0,114. Correto? Como esses dois resistores estão associados em paralelo, e a característica principal de um circuito associado em paralelo é que eles possuem a mesma tensão, ou seja, se esses dois resistores estão associados em paralelo e aqui, no resistor R6, eu tenho a tensão V6, V6 é igual a V7. V6 é igual a V7, então V7 é igual a 0,114 volts. Por fim, finalmente, nós podemos calcular a corrente elétrica no resistor R6 e a corrente elétrica no resistor R7. Conhecendo o valor da tensão, a queda de tensão no resistor e conhecendo também o valor de sua resistência, a corrente elétrica é igual à divisão da tensão pelo valor da resistência. Isso nos fornece uma corrente I6 igual a 0,000114 e uma corrente I7 igual a 0,000057. É uma corrente bem pequenininha. Finalmente, terminamos a resolução do circuito. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês a respeito das casas decimais e dos arredondamentos. Alguns desses valores que eu utilizei aqui, eram dízimas, eram valores aqui, eram números que não tinham fim, seguiam aqui um punhado de número. Nós não podemos utilizar esses números, eu não consigo colocar eles aqui para mostrar para vocês, então eu tive que escolher uma certa quantidade de casas decimais. Isso faz com que o resultado final aqui sempre seja um pouco diferente do resultado real. Como assim? Como assim, professor? Se ficou diferente do resultado final, ficou errado. Bom, o resultado final ficou um pouquinho diferente por conta do arredondamento das casas decimais. Por exemplo, a tensão VAB aqui, eu tive que arredondar ela, porque ela tinha mais um dígito, Então, arredondei ela aqui para ela ficar com 3 dígitos depois da vírgula. Por conta disso, o resultado final de I7 e de I6, por exemplo, ficaram um pouquinho diferente do valor esperado. A prova disso é que se você fizer a soma de I7 mais I6, ela teria que ser exatamente igual a I3. Mas, se você quiser fazer o teste aí, soma aí I6, pega esse valor aqui e soma com o valor de I7. Você vai ver que não deu exatamente igual ao valor de 3, que é o que a lei de Kirchhoff das correntes nos garante. Então, significa que ficou errado? Bom, nesse caso não ficou errado. Se você verificar aqui, vai ficar diferente aqui por uma questão de 10, acho que é no máximo 10 unidades aqui de diferença. Teria ficado errado se o valor tivesse sido muito diferente. Então, o resultado final pode ser um pouco diferente do resultado real, por conta de arredondamentos, mas não pode ficar diferente demais. Mas diferente quanto, professor? Qual que é a tolerância que nós podemos aceitar aqui? Olha, uma tolerância de 10%, talvez até 15%, nos cálculos desse seria aceitável.
25 minutos, vídeo, né, muito longo. Espero que todos tenham assistido até o fim aí, espero que tenha sido útil. Se esse vídeo foi útil, não deixe aí de curtir, de compartilhar. Se ficou alguma dúvida, né, se tem alguma conta aqui que você acha que não é isso, se os seus cálculos ficaram um pouco diferentes, não deixe aí de colocar nos comentários, não deixe de postar suas dúvidas aí nos comentários, que assim que possível eu responderei. Então é isso, pessoal. Bom estudo e até o próximo vídeo.